O ataque e destruição de um hospital em Gaza ontem e as mortes que causou acentuaram a gravidade da guerra entre Israel e o Hamas e constituíram um ponto de viragem no curso das negociações políticas e diplomáticas para um acordo regional de contenção do conflito. Repete-se nesta guerra o que já vimos em tantas outras, antigas ou recentes, com ambas as partes do conflito a imputarem-se mutuamente a responsabilidade pelo bombardeamento e a tentarem aliviar a consciência de um verdadeiro crime de guerra que vitimou inocentes. Hospitais, escolas, centros de culto, zonas residenciais foram, são e continuarão a ser alvos dos bombardeamentos. Os cidadãos civis, as crianças e os idosos, as vítimas indefesas. A culpa mútua precipita um julgamento, alimenta a propaganda, mobiliza os ânimos e escamoteia a necessidade de se investigar os factos e atribuir as responsabilidades. E agita as redes sociais, as televisões que anunciam a fio a invasão iminente, que exibem as imagens desenquadradas e repetidas à exaustão, os comentários e análises de todas as matizes e percepções, com honrosas exceções, normalmente trazidas por quem está no terreno. Voltemos à questão essencial. Há uma guerra da culpa no quadro da guerra política e militar. A destruição do hospital ocorreu na véspera da chegada do presidente dos Estados Unidos à região, de encontros já marcados com o presidente da autoridade palestiniana, com o rei da Jordânia, com o presidente do Líbano, com o presidente do Egito e também com o presidente e primeiro-ministro de Israel, no quadro de uma iniciativa de Joe Biden para prosseguir e consolidar os esforços do seu secretário de Estado Blinken, no sentido de criar linhas de diálogo e de concertação política que permitissem não agravar a situação do conflito e contivesse a sua escalada regional. Seja qual for a autoria do ataque, que dificilmente se conseguirá determinar nos tempos mais imediatos, ele produziu um resultado desejado por muitos, o fracasso da iniciativa do presidente dos Estados Unidos, porque o colocou na posição difícil de não ter interlocutores nesta missão para lá dos de Israel. O presidente da autoridade palestiniana e o rei da Jordânia cancelaram os encontros com Biden, o que, como sinal político, é demolidor para as pretensões de se constituir como interlocutor das partes e facilitador do diálogo. Viajar para a região para um simples encontro com as autoridades israelitas pode não ser substancialmente mau, mas é formalmente coxo. A iniciativa dos Estados Unidos não era bem-vinda por alguns atores regionais, estatais e não estatais, o Irão, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, entre outros. E o eventual sucesso dessa iniciativa seria um espinho na garganta. A destruição dos mecanismos do diálogo é um objetivo estratégico, não apenas para esses atores, como igualmente para os setores mais radicais e ortodoxos de Israel. Todos eles potenciais beneficiários da ruptura das iniciativas e dos contactos de negociação política. E dos beneficiários rapidamente se transita para a potencial autoria da ação. Enquanto isso, oferecem-se trocas de reféns civis por prisioneiros se cessarem os bombardeamentos de Israel à faixa de Gaza. A Rússia e os Emirados Árabes Unidos pedem reunião de emergência do Conselho de Segurança, como se daí resultasse alguma coisa. Apela-se a um dia da raiva, hoje, contra Israel e os ataques de Israel em Gaza, que se seguiram aos ataques do Hamas em Israel, numa roda permanente de violência que reproduz violência. As mortes de um professor em França e de 2 suecos em Bruxelas são disso exemplo. O conflito na faixa de Gaza sugere um potencial de gravidade e de escalada que se julgava confinado à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os olhos do mundo estão agora desviados para descanso de Putin, ocupado em alimentar a aliança política com os regimes autocráticos do mundo, reunidos em Pequim, sob o patrocínio de Xi Jinping.